Anabela Moreira é seguramente uma das melhores atrizes da sua geração, tanto no teatro como no cinema ou na televisão. Na RTP, acabamos de a ver na série Filha da Lei, no cinema brilha em Fátima e no teatro está em cena, no Teatro Nacional em Lisboa, até 2 de julho, com a opereta Um Libreto para Ficarem em Casa Seus Anormais. É mesmo assim que se chama. Muito bem-vinda, Anabela, à RDP Internacional, ao programa Germano Campos Entrevista. Pelo menos no que ao teatro diz respeito, não queres mesmo que as pessoas fiquem em casa? Não, mas também se calhar já não vale a pena saírem de casa porque está esgotadíssimo. Porquê? Até esgotado? Esgotadíssimo. Isso é muito bom. Só que depois acontece um fenómeno, que não sei qual é. Ficam sempre Isso é 2 muito ou 3 bom, lugares vazios. ouvir tudo isso. É muito bom, é muito bom. Houve um trabalho muito bem feito da parte do Albano. Do Albano Jerónimo. Do Albano Jerónimo, na promoção desta peça e da parte do Teatro Dona Maria. E é um fenómeno ver o teatro cheio. Claro, faltam sempre 1 ou 2 pessoas. Portanto, se as pessoas quiserem arriscar, não sei se os bilhetes ficam mais baratos comprados à última da hora, mas acho que vale a pena vir ver esta ópera. Mas agora há uma coisa que de facto, eu não percebo. Porquê que há tantas peças em Portugal que há tão pouco tempo que estão em cena? Às vezes 15 dias, às vezes 3 ou 4. Eu não sou a melhor pessoa para falar desses fenómenos, porque de facto eu tenho estado mais, apesar de ter um teatro, o Teatro Turim, e de estar à frente desse espaço. Da qual és diretora? Sim. Em Benfica? Em Benfica, sim. Não sei qual é o fenómeno, por acaso é uma boa questão. Acho que as peças, mesmo que estivessem só alguns dias nos centros, acho que deviam viajar. É muito triste porque eu conheço um bocadinho a realidade do país por diversos motivos, porque andei a fazer um documentário, já são 2 documentários, e é muito triste porque existe uma série de zonas do país que estão completamente abandonadas. Não existem cinemas, não existem teatros, não existem exposições, não existem transportes públicos, não existem hospitais, não existe nada. E, portanto, é muita pena que se produza, que se invista e que depois esses materiais não cheguem às pessoas? Sim, sim. E eu acredito que algumas dessas populações estejam mais disponíveis para determinado tipo de peças ou de obras, mas eu acredito muito na educação através da cultura. Acredito que as pessoas devem ser abanadas, sim. E esta peça fala sobre isso. Esta peça eu faço de uma alemã, ou melhor, de um alemão. Ninguém questiona porque é que eu sou uma mulher e feminina, mas sou um Queres que eu te alemão. pergunte ou Não. As pessoas entram, estão a ver a peça, é uma mulher que lá está, mas o nome que aparece é o de um homem, o Fitzgerald. Que era o nome de um filme? Do Herzog. Werner Herzog. Sim. E eu sou neste caso, esta mulher que vem colonizar, que vem educar pela cultura, mas vem acima de tudo, e eu e o Albano construímos este personagem juntos, cada um de nós fez uma dramaturgia em conjunto e também fizemos em separado, mas aquilo que eu vejo na peça e que é o que mais me entusiasma é a urgência da revolta. A urgência de te revoltares para conseguires mostrar a tua alma, para que ela saia. Mas contra quem ou contra quem? Às vezes contra ti próprio, porque nós estamos todos agrilhoados a crenças, a formas de pensar. O mundo é tão pequeno e cada um de nós, nos seus locais, pensamos de formas tão diferentes e temos tanta incapacidade até de compreender coisas que não estão assim tão distantes de nós, mas que nós achamos que sim. E é a urgência de largares isto tudo, de te revoltares. Mas isso não é preciso primeiro coragem e depois uma certa imprudência, por vezes, sairmos da chamada zona de conforto? É necessário isso tudo e falaste, acho eu, na palavra-chave, que é coragem. Nós às vezes temos pouca coragem.
Há muitas pessoas que estão acomodadas em casamentos, em trabalhos, em... Por isso é que ainda não te casaste? Olha, o casamento acho que é uma dessas fórmulas de pensamento que não fazem necessariamente sentido. Acho que já... Para mim não faz sentido. Acho que pouco me diz... é uma cerimónia bonita, mas não me entusiasma ficar presa num papel a dizer que vou amar aquela pessoa para o resto da vida. Até porque o amor é imprevisível. Aliás, o amor não é imprevisível, eu não acredito nisso. Eu acho que quando tu amas, amas para o resto da vida. Aquela Quando pessoa. amas, sim. A paixão é que é imprevisível e graças a Deus que assim é. Porque... Se fosse uma rotina era uma chatice. Não, e não só. Biologicamente tu não aguentavas. Se tu tivesses apaixonado durante muitos anos, tu acabavas por morrer de ataque cardíaco e com vários problemas, porque tudo aquilo é muito... Intenso. É muito intenso e é uma droga que o teu corpo está a produzir, portanto, em parte é uma ilusão. E as pessoas alimentam-se muito dessa ilusão. Ai, agora já não estou apaixonada. Ai, agora estou... E depois confundimos muito as coisas. De facto, eu tenho falado disto e porque penso muito nisto, nós todos ainda não percebemos que nós somos animais, ponto final. E depois podemos ser racionais, afetivos, isto e aquilo. Mas somos animais e parece que ninguém, com esta história toda da moral e de Deus e de uma série de coisas, parece que se educam as crianças a não gostarem da sua própria natureza. Tu cresceste, foste educada pelos pais nessa vertente ou não? Não. Rebelde? Não. Os meus pais são pessoas que nasceram em aldeias, no centro do país. Meu pai, inclusive em Fonte Limpa, que esteve a arder agora, há pouco tempo, como todos nós sabemos. Pessoas muito simples, que me educaram de uma forma muito rígida. Eu não podia dizer sequer caraças. Já era considerado... Era um palavrão. Era um palavrão. Foi... Qual era o impropério mais consentido? Nenhum. Ponto final. Sim. E eu agradeço muito essa educação que... A ti e à mana gêmea. À mana gêmea e aos outros dois. Somos 4. Somos muitos. E depois fui educada num colégio de freiras. Não era interna, portanto era um colégio absolutamente normal. E tudo aquilo sempre me fez alguma confusão. E depois, como o meu pai não achou graça que eu fosse para o conservatório, eu acabei por ir para o ISPA. E achava eu... O Instituto Superior de Psicologia Aplicada. Sim. E achava eu que o ser humano, que já estava há tanto tempo a estudar o que era isto do comportamento humano, que estava já muito avançado e que eu ia finalmente perceber o que é que isto era. E depois percebi que tentar tornar científico o comportamento humano é uma tarefa difícil e tem sido feito num caminho cheio de erros e de tentativas, e o que existem são teorias, muitas teorias. O que é que os pais estavam a delinear para o teu futuro? Os meus pais não me delinearam nada. Não? Não. Eu acho que... Nunca disseste, não, filha, vais para médica, vais para professora, vais para veterinária, não sei, eles, qualquer coisa assim do género. Isso foi o que o meu pai me disse. Vocês têm que escolher uma profissão normal, porque ser-se ator não cabia propriamente nos planos dele. Como é que ele encarava, como é que ele definia a profissão de ator? Não sei, ele achava que era uma fantasia e depois teve a oportunidade, porque foi um homem que sempre trabalhou muito, nunca esteve muito presente, e um dia calhou ele ir ver uma peça de teatro, já eu estava no ISPA, calhou ir ver uma peça de teatro onde eu fazia uma comédia com a minha irmã gêmea, e o meu pai ficou rendido. E essa foi a parte bonita da história. Conquistaste-o? Conquistei-o. Ele costuma dizer que dava quase tudo o que tem para voltar àquele momento e voltar a ver aquilo que viu.
O teatro tem dessas coisas. Claro, claro. Mas foi uma autêntica surpresa para ele. Foi uma surpresa para ele. Ele riu-se tanto, achou que nós as duas tínhamos sido tão extraordinárias e que achou que se calhar era melhor deixar-nos seguir o nosso Voar? caminho. Voar, sim. E o que é que a mãe dizia? Sabes que a minha mãe, descobri eu depois, ela era uma mulher muito sonhadora, que vivia numa aldeia e sonhava muito. E ela às vezes pensava em ela própria ser atriz e depois passou para o pensamento a seguir, um bocadinho ingênuo. Bem, eu nunca vou conseguir ser atriz, mas talvez um dia as minhas filhas... Mas nunca nos disse isso. Portanto, Nunca? Jamais revelou Nunca. essa intimidade? Não, nunca revelou. Só mais tarde é que disse Em que isso. circunstância? Já não sei quando... Eu acho que ela tinha muito medo que nós falhássemos e, portanto, nunca tentou nem incentivar, nem desincentivar. Ou seja, ela manteve-se sempre muito tranquila. E um dia disse, sabes que eu, quando era miúda, às vezes cheguei a pensar em eu própria ser atriz, mas imaginei que se calhar um dia podia vir a ter uma filha atriz. Ou duas? Neste caso, teve duas. Sim. E ainda tenho mais 2 irmãos que podem ser? Potencialmente, sim. A minha irmã Catarina, eu tenho um projeto que ainda não montei, que é um documentário que eu fiz na Índia. E a minha irmã Catarina tem um rosto e uma presença absolutamente inacreditáveis. E a minha mãe, entretanto, também se transformou em atriz, porque eu fiz uma curta-metragem. Onde ela era a protagonista. Onde ela era a protagonista. E maravilhosa. E a minha irmã Catarina, na altura, é que não estava disponível para entrar, porque também era para fazer parte. Ela gostou de se ver. A minha mãe, eu acho que ela se divertiu muito. Divertiu-se mesmo muito. Ela estava muito envergonhada e muito nervosa e quis primeiro ver. E eu mostrei-lhe no computador. E ela achou que estava aceitável. Então, para os outros verem. Para os outros verem. E então depois teve a oportunidade de ver no cinema e foi um daqueles momentos maravilhosos para mim, poder ver a minha mãe feliz. Ela nunca foi atriz por causa dos filhos e por causa do marido? Sabes que a minha mãe faz parte dessa geração, se calhar é por isso que eu sou tão... Ela nasceu o quê? Nos anos 20, presumo? Não, a minha mãe tem... 30? A minha mãe tem 66, 67. Anos 40. Sim. Mesmo assim, naquela parte do país, no interior do país... Sonhava-se pouco com essas coisas. Ou não se sonhava de todo? A minha mãe já tinha rádio, já lia revistas, entusiasmava-se com a moda. Tinham televisão? Chamavam-na da Brigitte Bardot. Ela não sabia quem era a Brigitte Bardot e ficava muito envergonhada. Mas a verdade é que a minha mãe era uma mulher absolutamente maravilhosa, fisicamente falando. Uma estampa, como se costuma dizer. Uma estampa. Ainda hoje, na Lausanne, existe lá um estúdio de fotografias que tem uma fotografia dela quando era jovem. E ela era, de facto, uma mulher linda. Ainda hoje é. Ela envelheceu muito tarde, graças a Deus. Só agora é que está a começar a mostrar alguns sinais da idade. Mas mesmo assim não parece ter a idade que tem. Mas não se sonhava muito, acho eu. Não sei. Foi um bocadinho castradora a vida que ela teve? Foi. Em função daquilo que ela gostaria de ter sido? Sim. A minha mãe, eu tenho a certeza que a minha mãe, e eu vou agarrar nela e vamos fazer projetos, já tenho um projeto com ela, eu tenho a certeza que a minha mãe tem potencialidades que ela própria desconhece. E ela fez parte daquele grupo de mulheres que foram educadas para tratar da casa, dos maridos, da roupa, da comida. E pouco mais. É muito triste. Tu lembras-te, acho que era no Porto, ou nos arredores, que havia, já faleceu agora há pouco tempo, uma senhora que era uma realizadora, fez imensos filmes em vídeo, retratava a vida dela, até há documentários na televisão sobre ela. Era uma coisa fantástica. Ela tinha a sua vida, mas nunca abdicou de realizar. Ela queria ser realizadora. Sim, eu acho que tu há bocadinho falaste na palavra correta, que é a coragem. E a minha mãe, se calhar, nunca quis desiludir primeiro os pais, depois o marido, e então nunca teve coragem de dizer
quero fazer isto e vou fazer isto. E depois os medos que ela tem não lhe permitiram dar esse salto. E por isso, se calhar... É da própria sociedade da altura? É da própria sociedade da altura, mas atenção, ainda existe. Hoje em dia, existe. Ainda? Ainda. As pessoas pensam que estão muito distantes dessas formas de pensar, mas não estão. Em termos de mentalidade, em que século é que estamos? Estamos no nosso. Nós, às vezes, em todos os séculos que o ser humano esteve, em todos os tempos, nós sempre achámos que estávamos no auge de um conhecimento e que estávamos no auge da civilização. E achamos sempre isso. Mas, por ilusão. Somos sempre fruto só de uma circunstância e somos seres limitados aos nossos sentidos. Hoje em dia temos ferramentas extraordinárias que não existiam. Já viste, nós conseguimos estar no outro lado do mundo em 16 horas. Conseguimos ter acesso a coisas que estão a acontecer no outro lado do mundo em direto. Em direto, em simultâneo, os Skypes conseguem encurtar distâncias, o que é uma ilusão até. E que te faz uma outra coisa que eu às vezes tento lutar, vai-te dessensibilizando. Como um médico que... Eu lembro perfeitamente, uma vez acompanhei o meu pai ao hospital, o meu pai tinha uma pedra nos rins e o meu pai estava... Eu estava a chorar, porque nunca tinha visto o meu pai com tantas dores, e o médico estava a ser puramente funcional em relação à dor do meu pai. Claro que ele tem que ser assim, porque ele já viu tantos casos de pessoas estropiadas, pessoas a morrer. E, portanto, a nossa natureza, é assim, faz com que a gente vá se dessensibilizando. E nós estamos a ficar dessensibilizados. Eu dou por mim a ver televisão e a ver pessoas mortas e crianças que deram à costa dos refugiados. E estamos a ver aquilo tudo e já não sentimos absolutamente nada. Quer dizer, não sentimos. Sentimos. Mas depois mudamos de canal e estamos a pensar, tenho de começar a fazer o jantar porque isto e porque aquilo. E a nossa natureza é assim. Então mudamos mesmo de canal quando são coisas que nos... Eu falo por mim. Eu mesmo, como jornalista, não o deveria fazer, mas confesso que o faço. Há determinados, sobretudo coisas que envolvem crianças. Uma pessoa vê uma vez, 2 vezes, a terceira já não vê. Já é demasiado incomodativo. Entra-nos tudo pela televisão adentro. Ainda agora existiu esta grande polémica com a Judite Sousa, que foi perto de um cadáver. Mas o que ela fez é o que toda a gente está a fazer no mundo inteiro. Quando eu estou a ver os telejornais, eu já vi mais mortos do que eu gostaria de ter visto na minha vida. E mesmo no Facebook, as pessoas que tanto a criticaram, já todas elas partilharam rostos de pessoas mortas, crianças mortas, coisas que... Ou seja, isto é tudo muito confuso, porque... Há quem diga que uma imagem, foto ou vídeo vale mais do que 1000 palavras. E às vezes é preciso mostrar para chocar e para abanar as consciências. A imagem... Mas não sei se há limites. Pois, a imagem de facto tem muita força. E tem tanta força que das duas uma. Ou nos faz querer alterar alguma coisa, ou então a única coisa que nos vai fazendo vai-nos dessensibilizando. Porque eu posso saber e ter acesso às notícias e saber que isto está a acontecer e que aquilo está a acontecer. É bom a informação, é maravilhoso que todos nós tenhamos acesso à informação. É um privilégio enorme. Embora hoje em dia a informação temos de ter muito cuidado de onde é que ela vem, porque é assim. Sim, aquelas fontes anónimas ou fontes não confirmadas, sim, chamadas fake news, como diria Donald Trump. Sim, alternative facts. Mas o mundo está cheio disso tudo. Está cheio. A história está cheia disso. Olha, no teu caso pessoal e no da tua irmã gêmea, vocês quiseram ser atrizes ou quiseram ir para esta área de representação por algum motivo especial? Foi para fugir daquela vossa vida ou não? Possivelmente. O meu pai, onde eu abri o Teatro Turim,
ali na estrada de Benfica, o meu pai tinha aberto, em 1983, salvo erro, um cinema. Qual era? O Cinema Turim. O Cinema Turim. O Cinema Turim. Onde muitos colegas meus viram pela primeira vez um filme de cinema. Era chamado cinema de bairro. Era um cinema de bairro, com poucas lojinhas e havia só uma única sala. E era um grande negócio. O meu pai era um homem de negócios e, portanto, era um negócio rentável. E ele tinha muito orgulho desse espaço do cinema. E o meu pai, aos domingos, levava-nos ao cinema. E eu nunca mais me esqueci que houve um dia, não sei qual é que era o filme, mas na primeira parte passava o Chaplin, o garoto. E eu não tive... O The Kid. Eu não tive a oportunidade de estar na plateia, porque estava esgotado. E então fui para a sala das máquinas. Da projeção. A sala de projeção. Que tem magia. Que tem muita magia. Eu ainda guardo lá numa das vitrines do Teatro Turim a máquina que o projecionista chamava Maria. Era a Maria. Ela ainda lá está. E eu lembro-me que fiquei absolutamente comovida com o facto daquelas imagens estáticas estarem a resultar em movimento e depois foi aquele momento talvez ingênuo, naif, de querer estar do outro lado, de querer fazer parte daquilo. Isso vai lembrar a Rosa Púrpura do Cairo. Sei lá, do Woody Allen, em que os personagens, nesse caso, eles saem do filme e vêm para a plateia. Pois, eu era ao contrário. Ao contrário. Ao lado lá. E depois sempre foi uma coisa muito ingênua da minha parte. Eu sabia lá que existiam escolas ou que eu vivia ali entre um colégio de freiras um pouco rígido, uma casa com um jardim onde eu era absolutamente protegida do mundo e, portanto, eu não sabia que existia tanto estudo sobre esta arte, o que era preciso sequer para... Eu sabia lá o que era um casting, eu não sabia nada disso. Mas tinha um exercício maravilhoso com o qual combatia a minha solidão e onde fazia a minha catarse, sei lá o que eu fazia. Mas eu lembro quando via uma cena que eu gostava particularmente, eu ia até à casa de banho, portanto, o meu ecrã de cinema era o espelho, e eu não saía de lá enquanto não conseguisse chegar àquilo que eu achava... Reproduzias tudo? Tentava não reproduzir imitando, mas tentar imaginar que eu estava naquela situação e eu tinha que chegar àquela emoção, àquele sentimento e aquilo ser verdade, ou pelo menos eu ficar convencida, ou seja, eu enganar-me própria. Qual foi a primeira vez que isso sucedeu? Não me lembro. Tenho uma memória de estar a ser... Era um ataque de um animal, já não sei. Eu lembro-me de ter ficado agradada quando consegui atingir aquele sentimento. E depois fazia-o sozinha. Enfim. A tua irmã não era parceira dessas brincadeiras? Pois, não sei onde é que a minha irmã Margarida andava nessa altura. Porque ela tinha a tua idade, curiosamente. Tinha e tem. Tinha e tem, graças a Deus. Sempre nós tivemos muitas coisas que partilhamos. Brincávamos muito. O meu pai era um homem que adorava comprar tudo o que era a nova tecnologia, ele comprava. Portanto, nós vivemos sempre com a última câmara de filmar que existia no mercado e não sei o que é feito desses filmes, provavelmente já se destruíram com o tempo. Mas eu e a minha irmã depois começámos brincávamos com esta coisa do fazer filmes e sermos atores, com o meu pai a filmar-nos. Isso convém descobrir onde é que esses filmes estão. E eu lembro-me perfeitamente que eu já era muito maluca, porque a minha irmã Margarida fazia aquilo tudo à primeira e sem preocupações. Eu lembro perfeitamente que eu tinha só... Portanto, o que nós tínhamos combinado era que eu ia passar pelo meu pai, que tinha a câmara na mão, e eu tinha que dizer um boa tarde, senhor, uma coisa qualquer. Pois eu, para fazer essa cena, dei a volta inteira ao jardim da minha casa, para imaginar que andava nos jardins, perdida, a contemplar, e que o encontrava sem querer. Portanto, eu já não era boa da cabeça. Não, mas já tinhas técnica, já tinhas noção, basicamente. Ou medo, ou não sei. Eu ainda hoje isso é sempre uma questão.
é sempre uma questão. E eu agora estou a reapaixonar-me pelo teatro, mas há dias angustiantes, porque eu sou absolutamente apaixonada pelo cinema e pela possibilidade que tu tens de fazer, refazer. Eu ainda ontem tive um privilégio enorme. A Stopline convidou-me para... Eu tenho tido a sorte de trabalhar com eles. Do Lionel Vieira. Sim. Que tem estado a fazer um trabalho incrível na televisão, com os projetos para A Filha da Lei, por exemplo, que é produzido por ele. A Filha da Lei, Os Filhos do Rock, e agora está a fazer O País Irmão. E eles convidaram-me para fazer uma participação no último episódio. Portanto, assim, uma espécie de um bombom. Um cameo, uma special guest star que eles me deram. E eu, ok, grandes preparações e fizeram a cena antes de chegarem a mim. Foi repetida, não sei o quê. E de repente, ok, vamos filmar. Entrou a equipa toda numa sala pequenina. Eu nem sabia bem o que é que estava a acontecer, porque tínhamos ensaiado aquilo uma vez e o Sérgio Graciano, que realiza, sentiu que eu estava segura. E eu fiz a cena. Ok, corta, está feito. E eu, mas... Já? A minha primeira, e quem trabalha comigo se calhar pode sentir essa minha angústia, que é... Eu não sou daquelas atrizes que gosta de fazer tudo à primeira. Eu gosto de ter, pelo menos... Eu gosto de ter algumas opções. Porque pode ser que saia melhor. E o teatro não tem isso. O teatro é... Eu fugi do teatro durante imenso tempo por causa disso. E agora estou-me a apaixonar. Porquê? Porque já existiram alguns dias que foram mágicos. E quando esses dias acontecem, é uma felicidade tão grande. Mas só são alguns? Não são todos, não é? Embora o trabalho seja sempre o mesmo. Pois. Acontece que este projeto foi muito particular, porque eu e o Albano nós estamos a dividir o mesmo personagem. Porque o Albano tinha este projeto, este libreto, há 3 anos ou há 2 anos, estava a trabalhar nele, e ele era o protagonista da peça, o Fitzcarraldo, e de repente surge-lhe a possibilidade de participar na novela da SIC. Precisava de ir para a África durante uma semana, ele está lá agora, e entrou em pânico porque não podia fazer a peça. E lembraram-se de mim, ele e a Cláudia Schell lembraram-se de mim, embora eu seja uma mulher, como é óbvio, e convidaram-me. E depois, entretanto, ele acabou por só estar ausente durante uma semana. E eu aceitei, e acho que o desafio assim ficou mais interessante, que ele fizesse... dividirmos este personagem. Ou seja, ele fazia umas sessões até ir para a África, eu ficava a ocupar o lugar dele. É um bocado estranho. É um pouco estranho, mas foi maravilhoso poder ter a visão dele, ele poder ter a minha. Foi uma partilha, de facto, muito generosa. E o Albano é, de facto, um ser humano muito generoso e é muito mais sensível do que, se calhar, ele pensa que é. E, portanto, foi estranho, porque no dia em que eu estreiei, eu não tinha feito assim tantos ensaios. Não estava assim tão segura. Eles estavam muito seguros em relação a mim. Mas eu só pensava, meu Deus, eu vou estrear no Teatro Nacional e eu ainda não... eu preciso de mais ensaios, porque foi um mês e éramos 2 atores a fazer o mesmo personagem, e ele, como era um encenador, muitas vezes é engraçado porque ele é mesmo ator. Ele encenava, porque como o nosso papel é de um encenador que está a dirigir uma ópera, ele ia encenando a fazer o personagem. E foi um privilégio enorme, que está quase a acabar. Vai acabar agora no dia 2 e já estou a sofrer por antecipação. Sim, vai ser doloroso deixar aquele grupo, porque eu tive o privilégio de conhecer nesta peça uma série de mulheres muito libertadoras. Mulheres... Eu como te estou a dizer, eu venho de uma família que, se calhar, sempre me ensinou a passar um pouco despercebida. O chamado low profile? Sim, a não me expor demasiado. Eu própria tenho feito um trabalho como mulher de não me perturbar se
Se calhar isto é um problema só meu, mas eu nunca gostei muito de me sentir muito sensual ou de dar nas vistas, ou seja, a questão da feminilidade e de sentires esse poder que a mulher tem. E eu tive a sorte de estar com estas mulheres absolutamente libertadoras. Aliás, o que acontece também com um grupo de mulheres fantásticas, mulheres e atrizes e colegas, que é no Fátima, do João Canijo, onde a Rita Blanco é protagonista e Sim. tu divides, digamos, o protagonismo com ela. Sim. O filme estreou em maio. Aliás, o João Canijo esteve aqui justamente a falar dessas vicissitudes e depois a justificar porque é que o filme se estreava em maio, curiosamente nos 100 anos das aparições, e deve ter sido um momento muito gratificante também enquanto atriz, porque fala de um grupo de mulheres que vem de Vinhais, em Trás-os-Montes, e vai a pé para Fátima. E vocês fizeram esse percurso, não uma, mas pelo menos 2 vezes. Uma vez. Não, a primeira vez não foi uma espécie de um ensaio para vocês perceberem? Nós, cada uma de nós fez uma peregrinação verdadeira 3 anos antes. Pois, eu já estava a contar com essa. 3 anos antes ou 2 anos antes. Essa foi a única vez que cada uma de nós fez à série. De uma ponta à outra. De uma ponta à outra. Desta, obviamente, teve interrupções. Depois fizemos uma outra, já com o grupo das atrizes, mas era falsa. Nós só andávamos 20 km por dia e aí o sentido da peregrinação era descobrirmos pontos de encontro, pontos de conflito, pontos de desenvolvermos um bocadinho as nossas personagens. Quem é que nós éramos. É um trabalho muito interessante que o João Canijo faz com os atores. E é, de facto... Ou com as atrizes, que ele gosta das atrizes. Sim, mas eu às vezes duvido. Ele diz isso, mas eu acho que é uma construção também que ele criou e eu espero que ele seja surpreendido também por homens, porque há também homens com essa capacidade de dádiva extraordinária e acho que é uma fase. Como os pintores têm uma fase... Está a ter uma fase feminina há algum tempo. Vá, salve seja. E, portanto, depois nesse segundo ano de termos feito esse processo, fomos, já no ano do filme, em 2017, 16. Não, 16 foi o ano passado. 2016. Fomos viver uns meses para Vinhais e depois o processo foi exatamente igual a um filme normal. Nós não andávamos mais com a ação e com corta. Portanto, não foi uma peregrinação. A segunda também não chegou a ser uma peregrinação, porque 20 km é andar 1 hora de manhã e 1 hora à tarde. Não é isso que acontece numa peregrinação. Na peregrinação que eu fiz, porque eu fiz o trajeto do filme, que eu vim de Bragança até Fátima a pé, fiz o percurso todo a pé, tu és levado ao limite. És levado ao limite. Era suposto ser em 10 dias. Houve um senhor que nos mostrou um caminho que encurtava o percurso e, portanto, fizemos em 9. E este ano, quando eles foram, já fizeram em 9. Portanto, parece que existe esta sensação. Não é sensação. Eu sei que as pessoas tiram dias para irem a Fátima a pé e que todos os dias têm valor, mas existe esta necessidade de que seja em esforço, que haja sofrimento, porque senão talvez não tenha tanto valor. Não sei, cada uma delas... Cada caso é um caso. Cada pessoa poderá saber, mas eu ouvi falar de casos de pessoas que, estando muito próximos de Fátima, o que fazem é não dormem. Portanto, vão 3 dias a andar ou 2 dias a andar seguidos sem dormir. Parece que... Mas também tem muito a ver com a mensagem de Fátima, esta coisa da penitência, da penitência, sim, do sacrifício, que era uma mensagem que estava presente na mensagem dos 3 pastorinhos, era esta coisa de fazer sacrifício. Tu és católica? Não. Embora eu faço esta pergunta porque geralmente, por norma, as famílias do interior são essencialmente católicas, praticantes e muito devotas. Os meus pais são católicos. A minha mãe é católica. Mas não te conseguiu incutir? Não, fui durante muito tempo. Não, aliás, andaste numa escola, portanto, no colégio. Fui durante freiras. muito tempo, mas depois aquilo era tudo muito contraditório. Entre a prática e a teoria? Deus é uma ideia absoluta, uma ideia perfeita. E nós somos animais. Nós somos uma criação da natureza. Somos limitados. E quando me diziam...
por exemplo, isto é o exemplo mais básico, que é Deus é omnipresente. Ora, ele tem 3 características, é a omnipresença, a omnisciência e a omnipotência. Se ele é omnipresente, como é que pode haver um inferno? Eu era criança e não conseguia compreender isto. E depois, se ele era esta coisa de um amor tão grande e absoluto e... Como é que permitia as tragédias? Como é que poderia permitir? E depois, se ele era omnipotente, ele poderia tudo. Então, porquê é que ele deixaria que acontecesse para que fosse assim? E, portanto, o que eu acho é que não é Deus não existir. Eu acho é que as religiões afastaram os homens que pensam dele, da ideia de Deus. Por falta de respostas? Não por excesso de respostas, por excesso de nós acharmos que sabemos o que é. E isto é a minha visão sou humilde naquilo que estou a dizer, só posso partilhar aquilo que eu acho. Eu acho que Deus existe de facto, não como as igrejas o têm criado. Já experienciei muitas coisas na minha vida que me fazem acreditar que existe uma força maior do que Queres partilhar uma ou são demasiado íntimas? Não são demasiado íntimas, mas têm muito a ver com... Eu acho que nós somos capazes de coisas extraordinárias quando nos propomos a elas e temos a capacidade da criação, que eu acho que é o que nos distingue em parte, ou da abstração, da criação, da imaginação, que é o que nos distingue em parte do restante reino animal. Pelo menos... eles também terão a sua imaginação, mas nós até agora provámos que temos uma capacidade de abstração grande. E eu acho que já consegui provocar algumas coisas na minha vida, situações pelas quais eu passei, que de facto não são transmissíveis, mas em que eu sabia que não era só eu. Mas estás a falar que é de doenças ou de situações de superação? Várias. Olha, eu lembro-me que uma vez estava com um problema grave e estava no meu quarto, era miúda, e eu tinha 2 coisas a acontecer ao mesmo tempo. E as 2 eram extremamente importantes. À mesma hora. Portanto, eu recebi um telefonema e eu tinha que estar a uma determinada hora num sítio importante para mim e de repente recebo um telefonema em que eu tinha que estar à mesma hora num outro sítio que era igualmente importante para mim. E eu, no meio da minha inocência, comecei aos gritos com esse tal Deus. E gritei. E isto parece um pouco ingênuo, mas eu era criança. E eu disse, resolve-me já. E falei mesmo mal. Resolve-me já esta... Porque não disseste, não está escrito num sítio qualquer, que é pede e ser-te-á dado. Pede e ser... E chorava mesmo. Sozinha? Sozinha no meu quarto. E até mandei pontapés nas coisas. Eu estava mesmo furiosa com Deus. Furiosa. Dizia assim, resolve já isto. Resolve já isto. Acabou. E a resposta foi? E a resposta foi imediata. Foste para um lado e não foste para o outro. Recebi um telefonema no mesmo momento. Isto, claro que é uma coincidência, mas eu estou a contar esta porque é mais ingênua, mas a minha vida está cheia disto. Recebi um telefonema no mesmo momento a dizer que tinha havido um impedimento com uma determinada pessoa, se podia ser afinal. E eu senti-me poderosa. Mas não foi feito de um sítio de... Mas já... E é claro que isto é uma coincidência para não contar outras, porque são mais impressionantes, digamos assim. Mas a minha vida está cheia disto. Mesmo em relação a outras situações de doenças e de situações... porque eu não acredito que seja um Deus, ou que exista um Deus ou um santo que no meio de milhões de pessoas em sofrimento diga vou safar aquela, mas aquela não. Aquela até andou 600 km, mas não. Vou salvar aquela. Há de haver algo que devia ser estudado, porque a ciência não tira nada a Deus. Isso vem cá de dentro, é cá de dentro. O que é que aconteceu dentro desse ser humano? Os processos de crença, o que é que aconteceu ali que fez com que uma situação se revertesse? Porque é um e não o outro. E eu acho que se nós tirarmos as coisas do mundo dessa tal, não digo fantasia, mas se as tornarmos conhecidas e acessíveis a todas as pessoas, saímos do mundo da fantasia e
Porque Deus, se existir, Deus é tudo, é matéria, não é? E, portanto, Ele é também a ciência. Ele funciona através da ciência. Se Ele existir, Ele funciona através das regras. Por isso é que geralmente os cientistas são muito pouco religiosos. Não sei. Por norma. Tem existido alguns grandes... Claro. Que chegam à conclusão, vão chegando. Eles são muito práticos ali, é o ver para crer. E tem que ser assim. E só podemos avançar se for assim. Mas mantendo sempre, acho eu, aquele espírito do eu só sei que nada sei. Ou quanto mais sei que nada sei. E isso é muito importante porque, de facto, é verdade. As pessoas que mais conhecimento têm são as que mais dúvidas têm. Porque isto é tudo muito complexo. Não haverá um homem que consiga obter todo o conhecimento, ou ler todos os livros, ou ver tudo o que existe para ver. Portanto, naturalmente. Olha, Anabela, tu quando estás a ensaiar ou quando vais estrear uma peça, também te encomendas? Como assim? Encomendas-te a Deus. Olha, que seja o que Deus quiser. Eu acredito. Ou tens rituais de... Antes de entrar em cena, aquelas coisas... entre a superstição e a crença. Existem algumas superstições que todos nós, atores, temos, mesmo aqueles que não acreditam em nada. Se a gente disser, eu não acredito, porém... se a gente disser aquela palavrinha que eu não sei se aqui na rádio se costuma dizer ou não, aquela palavra do azar, exatamente. Salta toda a gente para todo lado a bater na madeira, mesmo quem não acredita em Deus. Portanto, é nessas alturas que eu penso assim, pois... A palavrinha de 5 letras. Lá está. Começa tudo a saltar e a bater de ácido sexo imundo e aquelas coisas assim. Se eu me encomendo-me a mim própria. E os dias em que me corre melhor são os dias em que eu estou centrada e que sei que isso está tudo dentro de mim. Porque agora, se formos para a parte religiosa, se ele é omnipresente, ele está aqui. Eu não preciso de encomendar lá para cima. E onde é que entra a psicóloga no meio disto tudo? A psicóloga tornou-se muito... A psicóloga ficou muito cética em relação a todos os dogmas que já existem. E como é que tu compatibilizas a psicóloga com a atriz? É muito bom. Eu acho que me foi muito útil. Foi-me muito útil. E tornou-me um bocadinho mais compreensiva em relação a este caos que é o ser humano e às vezes não é bom, porque aprendemos algumas coisas em psicologia, principalmente dados de estatística que não são nada agradáveis, como as percentagens dos casos de abuso sexual que existem, que são muito maiores do que todos nós pensamos. É um número muito elevado de pessoas que até nem sabem que foram, porque foi numa altura muito precoce da sua vida. E estas questões da sexualidade... Que nós e depois assumem a culpa. E depois o nosso inconsciente é maravilhoso e maldoso ao mesmo tempo. Quer dizer, é uma ferramenta extraordinária para os dois lados. E é muito interessante falar com quase todas as pessoas que eu conheço tiveram episódios de abuso. E depois pergunto porque é que não se fala, porque é que as crianças não se fala sobre a sexualidade, a tal animalidade que falávamos há pouco, de falar dela de forma aberta, porque as crianças também têm impulsos, têm pulsões, e deve-se falar das coisas com normalidade. Com naturalidade. Com naturalidade, para que uma criança saiba... Mas, Anabela, nem todos os pais sabem falar. Eu sei, mas sabes... foi um dia, por eu ter falado com uma criança sobre o que era a sexualidade entre um homem e uma mulher, que aquela criança percebeu que estava a ser abusada sexualmente. Porque pensava que era uma coisa normal. Porque o ser humano, nós somos todos muito influenciáveis, nós somos esta coisa mágica, maleável e incutem-nos tantos medos. Eu lembro perfeitamente que a mim houve um episódio também que não aconteceu propriamente, mas foi uma tentativa. Eu lembro de esconder aquilo com vergonha. Falar à minha mãe daquilo.
Não, ele ia culpar-me, ele ia ser a responsável, porque aquilo era uma coisa má, aquilo era uma coisa feia, aquilo era uma coisa que não se falava, aquilo era uma coisa... Se isto está tudo enraizado no pensamento judaico-cristão... Como é que uma criança reage nessas alturas? Eu lembro-me de pensar claramente: eu vou esquecer isto, senão eu não consigo viver. Mas é mentira, não se esquece coisa nenhuma. E esqueci durante algum tempo. Bloqueaste? Bloqueei completamente. Só que depois tenho uma irmã gêmea, que é um acto mágico, e um dia estávamos a falar dessa minha memória, e eu dizia: não, porque eu entrei na casa daquele senhor e tu abandonaste-me. E a minha irmã: eu não te abandonei, Anabela. Eu fui a correr buscar o nosso avô. E de repente aquilo... E de repente lembrei-me do meu avô entrar aos gritos com o homem, e depois comecei-me a lembrar de pormenores. Não aconteceu nada, de facto, porque foi a minha irmã que foi chamar o meu avô, que estava perto dali. Mas podia ter acontecido. Mas podia ter acontecido. E o que aconteceu, eu não o contei. Portanto, é como se nada daquilo tivesse acontecido, e guardei para mim, porque era... Mas isso tem a ver com a tal afastamento da nossa natureza. Não se fala, não se fala mais. Não se educa, não se encara a nossa animalidade com naturalidade. Claro. Anabela, estamos quase a terminar. Já passaram 45 minutos. Meu Deus, a brincar. eu tenho estado a falar de coisas sérias. Não, mas tudo é sério, infelizmente. Algumas coisas é que a gente leva um bocado a brincar, embora a representação seja em si uma fantasia. Aquilo é, estás a viver a vida de outrem, a vida de terceiros, mas... Eu acho que estou sempre a viver a minha. Quer seja nos Filhos do Rock, quer seja como inspetora da Polícia Judiciária. Sim. Na Filha da Lei. Foi muito divertido poder mandar naquelas pessoas. Mas depois morres no final, isso é que é uma chatice. Pois. E assim já não podemos fazer uma segunda temporada. Mas eu gosto também disso, eu gosto de coisas que se fecham. Que se fecham. Que se fecham. E gostaste de fazer Os Filhos do Rock? Gostei. Que é uma série, não é revivalista, mas que se passa nos anos 80. Adorei. Eras uma deslocada, eras rebelde. Eu gostava de voltar a ter um personagem assim, libertador. Porque eu vinha dos filmes do Canis e vinha de algumas coisas em que eu era a miúda hippie, e eu ali estava a ir pela primeira vez para uma personagem sensual, provocadora, e foi difícil para mim conseguir trabalhar isso tudo dentro de mim, e depois acabei por me divertir imenso, porque eu adoro Pedro Varela, que é um realizador maravilhoso, foi o que realizou essa série, e é um diretor para de a RTP? atores. Para a RTP. Acho que a RTP está de parabéns. Muito a sério, falando muito a sério. Agora vamos ter a Madre Paula, depois vamos ter o País Irmão, etc. É muito outras produções de ficção portuguesas. Sim. E eu espero que também dentro da RTP exista essa sensibilidade para se começar a perceber que mesmo dentro desse sistema das séries há umas produtoras que fazem as coisas de uma determinada maneira e outras de outra. Vamos apostar, ir encontrando esse caminho fazendo, até que de facto possa existir trabalho para atores que não seja só telenovela. Porque é a única indústria que existe é a telenovela. E a gente já percebeu, e os espectadores também, que há mais vida para além das novelas. Pois, ou deve haver. Ou deve haver. Há cinema, há teatro, há televisão e da boa, e a Anabela Moreira é uma atriz que só vai ao aquilo que é melhor. Se me permites dizer. Tenho tido sorte. E talento também. Obrigada. Eu é que te agradeço muito teres vindo aqui partilhar um bocadinho da tua vida connosco, e se calhar proximamente, quando tiveres os novos projetos, arrancamos-te do sítio, da tua zona de conforto, vens aqui ao estúdio e partilhamos mais um bocadinho. Promovê-los antes de eles esgotarem. Naturalmente. Muito obrigado, um beijinho, até à próxima. Obrigado.